Opa! Em Kingdom, nós acompanhamos a história das guerras de unificação da China, onde nela nós temos contato com aqueles que lutam nessas guerras, acompanhando soldados e oficiais que participam diretamente no campo de batalha. No entanto, a obra também explora um núcleo importante para esse cenário, que é o seu âmbito político. E hoje eu pretendo falar sobre um dos personagens mais importantes para esse núcleo e o próprio desenvolvimento da obra, sendo ele Ryo Fui, onde junto dele eu pretendo falar um pouco mais sobre a parte política de Kingdom. Também quero pedir aqui no início para você assistir esse vídeo até o final, pois eu tenho um aviso importante para dar. Mas bem, antes de apresentar Ryo Fui, eu tenho que fazer um breve contexto sobre Kingdom, mais especificamente do início do mangá. Como eu já disse, Kingdom é um mangá que retrata os períodos das guerras de unificação da China, e consequentemente nós acompanhamos personagens que participam dessas guerras. E no início da obra nós acompanhamos nosso protagonista Shin ajudando Eisei, o atual rei do estado de Qin, que sofreu um golpe de estado pelo seu irmão Seikyo, com todo o primeiro arco da história trazendo a luta de Shin e de Eisei para retomar o seu trono. E Ryo Fui também já é citado nesse primeiro arco, onde é dito que ele é o segundo chanceler do estado de Qin, e que cabia a ele exercer o papel de protetor de Eisei até o mesmo chegar à maioridade. No entanto, como nós podemos ver, ele não está cumprindo com essa função, onde durante a revolta de Seikyo, Ryo Fui estava participando de uma campanha contra o estado de Wei, e estava se aproveitando disso para justamente não ir ajudar Eisei, já nos sendo apresentado que Ryo Fui não é nem um pouco confiável, sendo ele também mais um inimigo de Eisei pelo trono, onde ele pretendia deixar que Seikyo matasse Eisei para depois derrubar Seikyo como um traidor, e dessa forma assumir o trono de Qin, deixando claro que Ryo Fui desde cedo vai ser uma grande ameaça política para Eisei. Onde indo um pouco mais pra frente após a derrota de Seikyo, onde Eisei conseguiu retomar o seu trono, ocorreu uma tentativa de assassinato ao próprio, onde diferentes assassinos invadem o Palácio Real na tentativa de matar o jovem rei de Qin. No entanto, eles são impedidos pelo próprio Sei e por Shin, que conseguem lidar com os assassinos. Nos sendo trazido uma questão importante, que é o fato de que esses assassinos não deveriam ter acesso às informações sobre o Palácio Real, de forma que os permitisse invadir o mesmo tão facilmente, muito menos chegar até o rei, onde Eisei diz que apenas uma pessoa poderia ter planejado isso tudo, sendo ele Ryo Fui. Após a tentativa de assassinato, Ryo Fui chegando até a capital de Qin, indo de encontro a Eisei, nos sendo enfim apresentado o rosto e a pessoa que é Ryo Fui, junto de toda a sua facção. Um grupo formado pelo próprio Ryo Fui, contendo inúmeros nobres, políticos, militares e comerciantes, com 4 deles se destacando como os principais pilares da facção, sendo eles Hishi, um importante legalista, Saitako, um influente diplomata extremamente experiente e conhecido por toda a China, Shohei Kun, um grande estrategista e chefe de assuntos militares, e por último Mou Bu, um grande general que dispõe de grande força militar desde o início da obra. Inclusive eu também tenho um vídeo só dele que eu recomendo que você assista. Mas bem, toda essa apresentação já deixa claro que Ryo Fui possui muito poder e influência sobre o estado de Qin, possuindo também grandes subordinados que o colocam acima da facção de Eisei, que principalmente naquele momento era bem fraca. Com a reunião entre os dois se iniciando com Ryo Fui já tocando no assunto da tentativa de assassinato a Eisei, dizendo diretamente que quem organizou aquela tentativa não foi ninguém mais do que ele próprio, pegando obviamente todos ali de surpresa, mas Eisei permanece calmo e diz para que Ryo Fui não brinque com isso, afinal como poderia o chanceler responsável por proteger o rei tramar contra sua vida, com Ryo Fui rindo da situação e dizendo que é verdade, de que essa foi uma piada de mau gosto, onde só com esse breve diálogo já nos é deixado claro o tamanho do poder de Ryo Fui, pois mesmo com ele admitindo que planejou a tentativa de assassinato de Eisei diante de todos, o próprio Sei não pode fazer nada, pois mesmo sendo rei, ele não possui o poder necessário para responsabilizar e muito menos fazer com que Ryo Fui sofra as consequências por isso, sendo forçado a agir como se a confissão de Ryo Fui fosse uma piada. E obviamente o próprio Ryo Fui sabe disso e criou essa situação justamente para mostrar não só para Eisei, mas também para os seus seguidores e o próprio leitor o quão acima ele está, com toda a primeira aparição de Ryo Fui sendo uma grande amostra do seu poder e influência política, tendo não só a introdução da sua facção, mas também as primeiras amostras de quem é Ryo Fui e do que ele é capaz, onde o mesmo sempre se demonstra como alguém extremamente carismático, despreocupado ao mesmo tempo que está em controle total sobre toda a situação, com o próprio dizendo que vê a sua disputa contra Eisei como uma mera brincadeira, não levando o jovem rei de Qin a sério como uma real ameaça. E nós vemos que de fato Ryo Fui possui certos motivos para pensar dessa forma, já que até então ele estava acima de Eisei em todos os quesitos. Ele tinha a maior facção política de Qin, ele possuía a maior influência dentro e fora do estado, além do próprio demonstrar uma grande capacidade em questão de formular planejamentos e esquemas políticos que o colocam em vantagem frequentemente.
nos sendo também apresentadas certas informações importantes sobre Ryofui, de que ele antigamente era apenas um comerciante, mas que conseguiu ascender politicamente graças ao apoio do rei anterior de Qin, o pai de Issei, já que no passado o pai de Issei estava preso como refém político e graças a investimentos e apoio de Ryofui, ele foi liberto. E como recompensa, Ryofui foi apoiado frequentemente pelo rei de Qin, ao ponto de conseguir chegar ao posto de chanceler, mais uma vez demonstrando que Ryofui possui grande perícia quando se trata de planejamento e ascensão do próprio. Indo agora mais pra frente no mangá, nós temos um acontecimento importante que é a morte do general Oki, uma figura extremamente importante para Kingdom como um todo, e que eu também tenho um vídeo só sobre ele, mas que era também uma figura especialmente importante para a Qin, já que Oki era o último dos antigos 6 grandes generais de Qin, uma força militar temida e reconhecida por todos os estados da China, e que durante uma campanha de invasão do estado de Zhao, Oki foi morto graças ao plano de Hiboku, outro personagem extremamente importante para Kingdom, sendo o principal antagonista da obra no campo militar. E após a morte de Oki, Ryofui chantageia o rei de Zhao sequestrando seu amante, forçando o mesmo a enviar Hiboku até o estado de Qin, onde lá Ryofui deixa claro que pretende matar Hiboku ali mesmo, afinal ele é o culpado pela morte de Oki. No entanto, como Hiboku não é bobo, ele já foi preparado para isso, oferecendo um acordo com o estado de Qin, revelando que o estado de Han tinha plano para atacar Qin, e que uma guerra contra eles agora seria extremamente desvantajosa, pois se ela acontecesse, o estado de Zhao com certeza iria ajudar Han, com Hiboku oferecendo uma aliança com Qin de que eles não iriam atacá-los em troca da vida de Hiboku. E diante disso, Ryofui diz que irá aceitar o acordo, mas que Zhao também deveria ceder a cidade de Kankou para Qin. Afinal, essa era uma cidade que possuía uma importante posição estratégica para Zhao no caso de uma invasão contra Qin, e há tempos ela já estava sendo fortificada pelo próprio estado, com Hiboku até tentando negar e fazendo uma outra proposta, mas Ryofui deixa claro que não há outra opção, afinal ele nunca volta atrás quando se trata de uma negociação, com Hiboku não tendo outra escolha a não ser aceitar o acordo. E por mais que esse encontro tenha sido breve, ele é bem importante, pois é nele que nós vemos que por mais que Ryofui deseje assumir o trono, ele não é um inimigo de Qin. A batalha dele é contra Issei, mas ele ainda vai proteger o seu estado, afinal não tem como reinar sobre um reino destruído. Além disso, ele também demonstra um imenso controle sobre informações e influência externa de Qin, não só sabendo a importância da cidade de Kankou, mas também conseguindo chantagear diretamente o rei de outro estado, conseguindo formar um acordo com Hiboku, que também é um monstro quando se trata de planejamento, mas ainda assim com Ryofui conseguindo sair na vantagem daquele momento. Onde novamente, indo mais pra frente no mangá, nós temos a introdução de mais um importante grupo político em Kingdom, que é a facção do Harém Real, uma cidade inteira composta por mais de 1000 mulheres e eunucos a serviço da Rainha Mãe, a mãe de Issei, com esse grupo possuindo imenso poder e influência. Afinal, muitas das mulheres que vivem no Harém Real fazem parte da família de nobres, militares, comerciantes, enfim, todo tipo de gente com poder e influência mínima dentro do estado. E Issei vai até o Harém Real em busca de pedir que sua mãe apoie a facção dele, o que é um pouco difícil, já que a mãe de Issei e o próprio não possuem uma relação muito boa. Pelo contrário, pois a mãe de Issei demonstra possuir um grande ódio contra o próprio filho. Mas, indo contra as expectativas, ela diz que aceita o pedido de Issei e se alia à sua facção, onde nós pensamos que agora isso vai trazer uma grande vantagem para a facção de Issei, mas não é bem assim. Onde nós descobrimos que na verdade a Rainha Mãe apenas fingiu se aliar a Issei, pois na verdade ela já estava aliada com a facção de Ryofui, sendo revelado também que no passado os dois eram amantes. Onde a Rainha Mãe sempre foi apaixonada por Ryofui, mas o mesmo se aproveitou disso para usá-la, a entregando como esposa para o pai de Issei, o que criou um grande ódio na Rainha Mãe por Ryofui, mas que mesmo após isso ela ainda possui sentimentos por ele, e junto do seu ódio contra Issei, ela aceita se aliar com Ryofui em segredo. Mas Issei consegue descobrir essa trama, e se aproveita para espalhar essa informação como um boato, gerando um grande escândalo que enfraquece mesmo que um pouco a facção de Ryofui e o próprio Harém Real. Com Ryofui percebendo que essa de fato foi uma boa jogada e que toda aposta tem seus riscos, com essa sendo uma pequena vitória para Issei. Mas também logo em seguida, Issei acaba sendo forçado a buscar ajuda com outra facção menor, indo até o seu irmão Seikyo. Isso mesmo, o mesmo Seikyo que tentou dar um golpe de estado no início da obra. Acontece que mesmo após a tentativa de golpe, Seikyo ainda possui uma grande influência entre os nobres mais conservadores de Qin, e Issei decide ter ele como seu aliado na busca de conseguir se igualar ao poder de Ryofui, com o próprio Ryofui reconhecendo essa como uma grande jogada de Issei, e vendo que talvez não seja uma boa ideia continuar subestimando o jovem rei. Posteriormente, nós temos outro acontecimento importante para a obra, que é o arco da Guerra de Coalizão, onde todos os estados da China se uniram para invadir o estado de Qin,
E no final dessa guerra, o estado de Qin tem que fazer uma última resistência na cidade de Sai, e nela o próprio Eisei parte para a cidade na busca de ajudar na sua proteção, com esse acontecimento ajudando em muito a aumentar a popularidade de Eisei, já que o fato do próprio rei ir ao campo de batalha para ajudar a defender o seu reino é algo que faz não só a nobreza, mas também o povo comum ter uma adoração e respeito muito maior por Eisei. Com Ryofui percebendo que agora não será mais tão fácil tomar o lugar de Sei, pois agora o mesmo é amado pelo seu povo, onde Ryofui utiliza da sua influência e riquezas para conseguir os seus últimos aliados, percebendo que agora ele e Eisei estão em igualdade, revelando também que ele tem um plano definitivo para tomar o poder, e que isso irá acontecer na cerimônia de maioridade de Eisei, onde Sei enfim seria nomeado como rei soberano de Qin. Mas antes disso ocorre algo um tanto inusitado, onde a rainha-mãe reaparece exigindo que os territórios de Sanyou e Shoyou sejam entregues ao harém real, onde Ryofui aceita esse pedido, obviamente percebendo que há algo por trás disso, com posteriormente a rainha-mãe repentinamente invadindo a cidade de Tengen, declarando que suas terras agora formam um novo estado independente de Qin, o estado de Ai, sendo uma clara ação de rebelião. E Ryofui decide intervir indo até a rainha-mãe, mas no seu encontro Ryofui brinca com ela, dizendo que sempre esteve apaixonado por ela, com a rainha-mãe obviamente ficando furiosa, se lembrando de tudo que ela teve que passar por conta dele, onde ela formula um plano para atacar Qin durante a cerimônia de maioridade de Eisei, e Ryofui obviamente estava ciente disso, se aproveitando dessa situação para gerar o caos necessário para o seu plano. Onde, enfim, indo para a cerimônia em si, nós vemos que é um evento grandioso que recebe nobres e pessoas influentes de toda a China, reunindo todas as principais figuras políticas que nós acompanhamos durante toda essa disputa entre Eisei e Ryofui. E como esperado, durante a cerimônia o estado de Ai ataca. Mas a rainha-mãe percebe que tem algo de errado, vendo que Ryofui especificamente está calmo demais, com ela percebendo que no final ela estava fazendo exatamente o que ele queria, pois Ryofui iria se utilizar do caos gerado pela invasão para pôr um fim na família real de Qin, e dessa forma assumir o controle do estado de vez. Com Ryofui agora tentando parar a cerimônia, mas Eisei intervém, dizendo que eles devem continuar, com o próprio Ryofui sendo pego de surpresa dizendo que não seria sábio fazer isso, pois eles não teriam como se defender. Mas Eisei revela que isso não era verdade, pois ele possui um exército escondido que iria lidar com os invasores. E ao ouvir isso, Ryofui fica claramente confuso, questionando em um tom de deboche e dúvida, onde Sei havia conseguido esconder esse exército, com Eisei revelando que eles estavam na cidade de Sai, a mesma cidade que ele foi defender pessoalmente durante a Guerra de Coalizão, e que havia criado uma lealdade tão grande com Eisei ao ponto de conseguir esconder um exército que nem mesmo Ryofui pôde descobrir. Com em seguida indo também contra as expectativas, Shohei-kun, um dos pilares de Ryofui, diz que irá ajudar a defender Qin, deixando claro que ele agora decide apoiar Eisei. Onde após isso tudo, Ryofui obviamente fica surpreso com o que está acontecendo, mas ainda assim ele não se abala, pois ele ainda tem total convicção de que vai vencer no final. Onde após isso nós temos um acontecimento extremamente marcante dentro da obra, que é o debate entre Eisei e Ryofui, com os dois ficando de frente um para o outro e com Ryofui confrontando Eisei sobre a sua busca de unificar a China. E Eisei diz que antes disso Ryofui deveria dizer a ele qual era o seu próprio objetivo e como ele buscaria reinar. Onde Ryofui mostra uma moeda e diz que irá governar através do dinheiro, onde nós enfim temos a visão de mundo de Ryofui. Ryofui diz a importância da moeda, pois através dela foi criada uma forma de controlar a ambição dos homens, e seria através desse controle que ele iria ascender o estado de Qin mais uma vez, tendo total poder e controle sobre a China e os homens através do poder econômico, com mesmo dizendo que vê a busca de Eisei em unificar a China como um ato bárbaro em prol de um sonho falho, onde o domínio sobre os outros estados não seria nada além do vencedor impondo a sua vontade sobre os infelizes que perderam. E que se Eisei vê isso como um preço aceitável, então ele não passa de um tirano. Onde Eisei entende o que Ryofui diz, mas diz que a visão dele também está errada, dizendo que o objetivo de Ryofui também era frágil e falho, pois assim que outro estado conseguisse se igualar a Qin economicamente, as guerras por poder voltariam a acontecer, dizendo também que a visão de que apenas a ganância move o homem era algo errado, e que quem pensa assim já desistiu da humanidade, com Eisei revelando a sua visão de qual é a verdadeira essência do ser humano, que no caso é a luz. Eisei fala da sua fuga de Kantan, de quando ele era refém do estado de Zhao, se lembrando daqueles que morreram para que ele seguisse em frente e conseguisse chegar até ali, onde a luz a que ele se refere seria os desejos herdados pelas pessoas que se unem para levar essa vontade por um futuro melhor, mesmo que elas não estejam nele, e que aqueles que se agarram à escuridão humana não podem ver só a luz, pois esses não podem ver um futuro, com Eisei afirmando que não há escuridão maior do que a guerra, e que ele quer unificar a China para acabar com as guerras, mesmo que para isso ele tenha que se utilizar da própria, dizendo que não se importa em ser visto como um monstro, portanto que depois dele nenhuma outra geração tenha que viver em uma era de guerras, e que o sonho dele era unificar a China para criar uma era em que homens não precisem matar uns aos outros.
Após tudo isso, Ryo foi enfim entendendo a visão de Eisei, chegando a se emocionar e percebendo o quanto ele cresceu em todos esses anos. Onde logo após isso, eles são informados de que a batalha acabou, e Kin conseguiu derrotar os invasores de Ai. E Ryofui, enfim, aceita sua derrota, reconhecendo que Eisei é um rei e adversário digno, e que no final ele o superou. Após isso tudo, Eisei enfim assumindo total controle sobre o estado de Kin, e com Ryofui sendo exilado pelos seus crimes. Mas a participação de Ryofui não termina por aí, pois mesmo exilado, ele continua juntando aliados, ainda representando uma ameaça. Onde Eisei vai pessoalmente até Ryofui para questionar o que ele pensa que está fazendo, dando um ultimato ao mesmo, com Ryofui dizendo que Eisei era gentil demais, e questionando se ele ainda mantém a sua visão sobre a natureza humana, com Eisei afirmando mais uma vez que sim, com Ryofui reconhecendo a determinação inabalável do rei de Kin, repentinamente o abraçando, desejando sorte no seu futuro, e dizendo estar triste por não poder ver o mundo que ele irá criar. Com pouco após isso sendo informada a morte de Ryofui, impactando a todos, especialmente Eisei, que acha difícil acreditar que alguém como ele morreu. E de fato, ele tá certo em achar isso algo difícil de acreditar, pois nos é mostrada uma carruagem com duas pessoas conversando dentro dela, onde elas não nos são mostradas, mas deixa claro que uma delas é Ryofui, e que ele fingiu sua morte, dizendo que uma hora Eisei irá descobrir isso, mas que o mesmo também irá entender a sua decisão, com Ryofui dizendo que agora irá viajar pela China, vendo o mundo que Eisei irá criar. E bem, após tudo isso, nós não temos dúvidas do quão incrível é esse personagem. Quem acompanha Kingdom sabe que o Hara, o autor da obra, é um mestre quando se trata em criar personagens. E Ryofui é um exemplo perfeito disso, onde ele não só atua como principal antagonista para Eisei, como também é extremamente importante para o desenvolver de toda a parte política da obra, mostrando tudo o que acontece por trás das guerras, explorando mais os outros estados, mas principalmente desenvolvendo todo o funcionamento político de Kin, trazendo ainda mais personagens para a obra, e tramas que a engrandecem ainda mais. Onde Ryofui muitas vezes é um personagem odiável, seja pelos protagonistas e principalmente pelo leitor, mas no entanto é quase impossível você não criar interesse por esse personagem, seja pela sua rivalidade com Eisei, que ajuda na evolução do mesmo, ou por simplesmente nos fazer ficar pensando constantemente no que Ryofui está tramando, com o entendimento da sua visão de mundo, sendo algo que nos faz gostar ainda mais do personagem, pois ela é totalmente condizente com ele. Ryofui é um mercador que conseguiu chegar ao posto de chanceler apenas controlando e crescendo sobre os outros através do dinheiro, onde a sua busca pelo controle de Kin acaba sendo muito mais do que o desejo de ser rei, mas também a afirmação para ele de que a ambição dos homens pode ser controlada, com o debate e a derrota para Eisei sendo algo importante para acabar com essa rivalidade, não só por Eisei ter enfim poder sobre Kin, mas para mostrar para Ryofui que no final a sua ambição não era diferente da dos outros homens, e que no fim ela também foi derrubada pelo sonho de Eisei. Com Ryofui sendo sem dúvidas um personagem fantástico e que mostra com perfeição as lutas fora do campo de batalha e o poder da ambição presente em Kingdom. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Fazia tempo que eu queria fazer um vídeo explorando mais esse lado político de Kingdom, e o Ryofui acabou sendo um exemplo perfeito para isso. Portanto, eu espero ter conseguido fazer uma boa análise e apresentação desse personagem e quem sabe ter atraído mais a sua atenção para ele ou para a obra de Kingdom como um todo. E bem, sobre o aviso que eu disse no início do vídeo, é que agora o canal está com Seja Membro ativado. Então se você quiser, considere se tornar membro do canal e me ajudar a continuar trazendo vídeos cada vez melhores. Além de você ter acesso a privilégios exclusivos como um membro, por exemplo, ter prioridade de resposta nos comentários, ter o nome citado no final dos vídeos, acesso antecipado a vídeos novos, entre vários outros. Acesse o Seja Membro do canal para ter mais informações sobre os valores e todos os privilégios que serão fornecidos. Mas então, se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo, e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha de Ryofui como personagem, e dê sugestões de outros personagens de Kingdom ou de qualquer outra obra que vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox, e nos vemos nos próximos vídeos.